Bom dia, gente. Olá. Hoje, dia 1º de julho, aniversário de Raquel Eli. Meus parabéns, Raquel. Que Deus te abençoe e te conceda muitos anos de vida na presença dele e com toda a sorte de bênçãos, né? Também é aniversário da Carla Lima. Carla Lima é a membro mais nova da IBEMAV, né? Foi aceita ontem na igreja durante a Assembleia. Seja bem-vinda, minha irmã. Meus parabéns também. Deus te abençoe poderosamente e te conceda muitos anos de vida na presença do Senhor. Também é aniversário da minha sobrinha neta, a Luana. Luana, Deus te abençoe, minha irmã. Um forte abraço, que o Senhor te conceda bênçãos sem medidas sobre a sua vida, tá bom? E do meu sobrinho Tiago. Tiago, também Deus te abençoe, que Deus te conceda muitos anos de vida, com saúde, com sabedoria. Hoje nós vamos conversar sobre uma mensagem, nem é um resumo, mas é um paralelo de uma mensagem que foi pregada no dia 22 de maio de 2022. É a mulher de Jó. Vamos ler o texto bíblico que se encontra aqui no livro de Jó, no capítulo 2, versículo 7 ao 10, que diz assim, ó: Saiu, portanto, Satã, acusador e inimigo da presença do Senhor, e passou a afligir Jó, o servo de Deus, com feridas terríveis que iam da sola dos pés até o alto da cabeça. Então Jó lançou a mão de um caco de cerâmica, de telha, né? E com ele coçava-se, raspando suas feridas, sentado sobre as cinzas. Então, aproximando-se a esposa de Jó, admoestou-lhe assim: Deixe de ser teimoso em sua lealdade, homem. E isso não vai resolver nada. Amaldiçoa logo a Deus e morre. No entanto, ele lhe afirmou: Mulher, tu falas como uma louca. Porventura receberemos de Deus apenas o bem, o que desejamos, e não também o infortúnio que ele nos permite? Em toda essa provação, os lábios de Jó não fizeram vacilar e pecar. Então, a gente vê aqui o início das provações de Jó, né? No caso, o início da provação na saúde do Jó, né? Jó, para quem não conhece a história, é um homem que sofreu muito na Bíblia. Ele era um homem muito rico, tinha 10 filhos, tinha muitos camelos, e quando se fala que tinha camelos, muitos camelos, significava que ele era muito rico, porque o camelo era um animal muito importante no deserto, porque consome pouca água e viaja longas distâncias. Então, a Bíblia diz que Jó tinha um monte de camelos, um monte de gados, dinheiro, fazenda, famílias, filhos, era tudo numeroso. Até que uma tempestade passou sobre a vida de Jó e arrancou tudo dele. A fazenda pegou fogo, os animais morreram, foram roubados, os filhos morreram. E, por fim, aqui nesse texto que a gente viu, o inimigo pede para cirandar com a saúde do Jó. E tira ali a saúde de tal maneira que apareceu feridas no corpo do Jó, desde a planta do pé até o alto da cabeça. A mulher dele, olhando isso tudo, falou com ele: Jó, você vai ficar firme nesse Deus ainda? Amaldiçoa Deus e morre. Essa fala, a gente sempre fala assim, mas a mulher de Jó, então, coitada, ela não teve a fé que o Jó teve, porque o Jó falou assim: você está falando como louca, a gente recebe bênçãos de Deus, também não vai receber os infortúnios que ele permite. Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor, e Jó mantém sua fidelidade. A Bíblia fala assim: e em tudo isso Jó não pecou. Entretanto, a gente crucifica geralmente a mulher do Jó por essa fala dela, né? Amaldiçoa seu Deus e morre. Mas naquela ocasião, quando nós falamos sobre essa mensagem, quando eu estava meditando para falar sobre essa mensagem, eu cheguei a algumas conclusões que talvez possam nos ajudar aqui no nosso dia a dia, né? Primeiro, que desistir é mais fácil do que tentar. Então, amaldiçoar o Deus e morrer significa: fala mal desse Deus logo, que ele te consome de uma vez por todas e acaba isso. É mais fácil desistir do que tentar e continuar avançando quando as tribulações batem à nossa porta. Ela demonstra isso. Mas uma coisa que a gente tem que pensar com relação à mulher do Jó é que as perdas que o Jó teve, ela também teve. Ela também perdeu os filhos, ela enterrou 10 filhos. 10, você sabe o que é enterrar 10 filhos? Ela enterrou 10 filhos de uma vez só, ela perdeu toda a sua riqueza, ela agora perdeu também o marido, a saúde do marido indo embora. Então imagina o desespero dessa mulher, imagina como estava o coração dela. Então a fala dela diante do que ela estava vendo, o quadro, do cenário que tinha se apresentado para ela de uma hora para outra, porque foi uma sequência de calamidades que aconteceram de uma hora para outra na vida dela também, né? Não só na vida do Jó, mas na vida dela também. Então essa sequência de coisas que aconteceram na vida da mulher de Jó
talvez tenha levado ela ao desespero, né? E às vezes acontece isso conosco também, e a gente fala demais, fala besteira, quando o desespero bate em nós, né? Em Jó, ainda tinha esperança, mas no coração dela, a desesperança, né? Que já reinava ali. Então, amaldiçoa o seu Deus e morre é uma fala de uma pessoa angustiada, de uma pessoa que está com a alma pequenininha, é uma pessoa que não vê mais perspectiva de futuro. Perdi meus 10 filhos, perdi minhas riquezas todas, agora perdi meu marido. O que falta? Ela também estava doente com Jó, ela estava de luto com Jó, mas também estava doente com Jó. Ela não tinha as mesmas doenças, as mesmas úlceras que deu no Jó, as feridas pelo corpo, ela não tinha. Mas ela estava com a alma adoecida, porque se a gente vê uma pessoa do lado sofrendo, a gente sofre junto. Não é isso? Se você vê um ente querido na situação em que o Jó estava, totalmente cheirando mal, Jó foi transferido de dentro da sua casa para o lixo da cidade. Ele não podia ficar dentro de casa e cheirava mal. Ele raspava as feridas dele com um caco de telha. Imagina a mulher dele vendo isso tudo. Imagina a mulher dele participando disso tudo. Ela também estava ficando adoecida com aquela situação toda, né? Agora, o que a gente percebe nesse texto, com relação à mulher do Jó, é que ela ficou até o final, né? Ela ficou até o final. Ela foi fiel ao Jó até o final, ela não abandonou o Jó. Eu já vi casos, já ouvi casos e já vi com meus olhos casos de pessoas que abandonam o cônjuge quando a situação não fica legal mais. Quando o cônjuge ficou doente, né? E aconteceu um caso de um cidadão, um rapaz que ele ficou diabético e a mulher dele abandonou ele, largou ele e foi viver a vida dela. Então acontece, esse tipo de coisa acontece, né? Esse tipo de coisa acontece, mas não aconteceu com a mulher do Jó. Ela permaneceu ali. Sabe aqueles votos que a gente faz no casamento? Na saúde, na doença? Na riqueza ou na pobreza? A mulher do Jó não fez esses votos porque não tinha esse casamento cartorial naquela época. Entretanto, ela cumpriu esses votos, ela ficou com Jó, apesar dos pesares, né? Imagina ela no final do dia, imagina ela ao meio-dia levando comida para o Jó, lá no monturo lá da cidade, fora de casa, ela levando lá a marmitinha para o Jó comer, ela tentando de longe passar alguma coisa para ele colocar nas feridas para tentar amenizar a dor que ele estava sentindo. Ela estava ali do lado dele. Isso tudo adoece as pessoas. Não é para qualquer um acompanhar o enfermo. Não é qualquer um que tem estrutura. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade com o hospital, né? E não é para qualquer um ver um ente querido, um amigo, uma pessoa querida sofrendo, resistir e ficar normal, com a mente normal. Muitas vezes a gente fica adoecido, né? As coisas que a gente vê, as coisas que a gente presencia, muitas vezes pode adoecer a mente da gente. E a mulher do Jó, apesar disso, ela se fez forte para ficar do lado do Jó nesse momento de calamidade, né? Então, tem horas que Deus vai levantar alguém para ficar do nosso lado também, né? E tem horas que a gente vai ser levantado para ficar do lado de alguém no momento da calamidade. E muitas vezes, esse estar do lado é estar em silêncio. Às vezes a gente não tem nada para falar, ou às vezes a gente é melhor não falar. Às vezes a gente tem tanta coisa para falar, mas o melhor é não falar, né? No caso dela, ela entendia que Deus estava tratando com Jó. Então ela falou essa frase. Depois você não vê mais ela falando mais nada. Ela ficou ali, quietinha, né? Então ela foi fiel, apesar do desespero que ela estava enfrentando, né? Ela também, como eu disse, perdeu tudo junto com Jó. Passaram juntos por essa tempestade. Jó não passou essa tempestade sozinho. Ela passou junto com ele essa tempestade aí. E ele honrou a mulher dele no final, né? No final ele honrou a mulher dele e Deus honrou os dois. Por quê? A história do Jó, ela não termina com Jó doente. Ela termina com Jó sarado, com mais 10 filhos, porque a Bíblia fala assim que Deus deu tudo em dobro para o Jó. Deus deu o dobro de camelos, o dobro de gados, o dobro da fazenda, dos recursos que ele tinha, dinheiro. Ele ficou, se ele era milionário, ele ficou multimilionário, né? Ou melhor, ele ficou bilionário, né? Com tanto de dinheiro e coisas que ele recebeu. Os filhos, ele ganhou mais 10, porque os outros 10, ele já estava na eternidade com Deus. Então agora ele tinha 10 filhos. Não, ainda tinha amor no coração do Jó com relação à sua esposa. Ainda tinha amor no coração da esposa do Jó com relação ao Jó. Percebe como que Deus honrou os dois por terem passado juntos por essa calamidade? Geralmente quando Deus trata com uma pessoa do lado da gente ou perto da gente, indiretamente ele trata com a gente também. Quando Deus trata com alguém no seio da igreja, ele trata com a igreja como um todo, né? Porque ele leva todo mundo à reflexão, a um pensamento mais profundo, a um envolvimento talvez mais profundo com ele, né? Então Deus trabalha nessa situação. Você como um suporte
será recompensado, meu irmão. Se você é suporte de alguém no momento da dor, você vai ser recompensado, né? Deus é justo. Jesus falou lá em Mateus 10:42 que aquele que der um copo de água para uma pessoa, para um profeta na qualidade de profeta, receberá o galardão de profeta. Então Deus é justo para também suprir as suas necessidades enquanto você, pelo fato de você ajudar a suprir a necessidade de alguém em algum momento, né? Então, quem se coloca como suporte sofre muito, com certeza sofre muito, e pode adoecer também, mas vence junto, né? A mulher do Jó se colocou como suporte, ela sofreu muito por causa disso, mas no final das contas, ela venceu juntamente com Jó. Então, com a mulher de Jó, nós aprendemos que durante o momento de desespero, de angústia, a gente pode falar até besteira. Deus não leva em consideração essa besteira que a gente fala no momento da angústia, porque Ele sabe que o coração está angustiado, né? E Deus é capaz de nos fortalecer para que a gente possa fortalecer outros. Deus é capaz de fortalecer outros para nos fortalecer, né? E assim a gente vê o desenvolvimento da história do Jó. Então que Deus te abençoe. Talvez você vai ser colocado aí para auxiliar uma pessoa. Talvez você vai ser colocado aí como uma mulher de Jó na vida de alguém. Talvez alguém vai ser colocado do seu lado para te auxiliar em algum caso, alguma situação, né? E em ambas as situações, Deus é capaz de prover todas as nossas necessidades, né? E todas as necessidades daquele que Ele colocar do nosso lado. Deus te abençoe. Um forte abraço, Carlinha, irmã Ana, Jusilane, Alice, Flávia e todos os demais que estão aí. Deus nos conceda uma segunda-feira abençoada na presença dEle.